Boa tarde, estamos aguardando. Sem feliz. Nós, dentro do impasse, está tanto do comando como do grupo gestor, nós solicitamos ao Ministério da Educação intervenção. Foi feito. Na verdade, intermediação na negociação. E marcamos na quinta-feira, 16 horas, com o secretário de Educação, estou bem cansado de subir a escada. Às 16 horas lá em Brasília. 5 representantes da entidade, do comando, e 5 representantes do grupo gestor. Então é isso que está acontecendo. Havia exageros de ambas as partes. A gente não está aqui para, na última negociação, quando a gente saiu, tinha um movimento aí fazendo, e aí vaiando, e aí dizendo coisas. A gente não está aqui para isso. Então, por isso que nós solicitamos ao Ministério essa intermediação. Tá bom? Mas se quiser um pouco conversar, a gente vai conversar. Bom, a gente... Mas, de antemão, a negociação, ela continua em Brasília. Bom, de antemão, primeiro é muito estranho. Bom, vem pra cá, Luzia, pra gente poder registrar. Nós solicitamos a intermediação. Mas por que vocês não conversaram antes do comando para a gente verificar a data, local? Pode ser Porque o tem a coisa comando, fixada. porque a data mais próxima que a CETEC tinha, e se o comando não puder essa data, a gente solicita a remarcação, não tem problema nenhum. Mas isso não estava no documento, né? Que já estava fixando a data, horário, uma quantidade de pessoas que pode ir. Nós não fomos sequer consultados. Isso depois das datas terem sido sugeridas pela própria reitoria, né? Então parece assim que é uma sucessão de informações. Nós mandamos um comunicado dia 3, que a reitoria só se dignou a responder no dia 10, 7 dias depois, apesar de usar o blog da gestão, no caso, a página oficial do IFBA, para dizer que nós somos intransigentes, responde uma semana depois. Quem estava com muita pressa de negociar já é estranho. Respondeu uma semana depois. Eu peço só que o senhor me espere concluir. Bom, se é pro senhor, então tá difícil, né? Tá difícil. Eu posso concluir, eu gostaria de concluir. É apenas de um, não adianta. O senhor falou e nós ouvimos. O senhor quer interromper minha fala. O senhor falou, nós ouvimos, nós só perguntamos ao senhor concluir sua fala. Eu só estou pedindo que o senhor faça a mesma coisa. Ele não está educação. Dia 3 ao dia 11. De fato, tá difícil. Entendeu? Vocês colocaram isso. 3 a 10, foi o que o senhor pediu no documento. 3 a 10. Vocês pediram em ofício, nós temos ofício, isso registrado. Nós respondemos o ofício. Espero que o senhor me permita concluir. O senhor pediu o resultado das assembleias de 3 a 10. Disponibilizando os dias 15 e 16 para negociação. Nós respondemos esse ofício, colocando os resultados das assembleias, que as assembleias seguiam todas as deliberações já tomadas pelo comando, pelos negociadores e tal. E vocês mesmos disponibilizaram os dias 15 e 16, inclusive marcando com os estudantes no mesmo período, tá? Nós concordamos com os dias 16, e até então estava tudo confirmado, e vocês no dia anterior suspendem a reunião à noite, já com colegas dentro de ônibus se deslocando para cá para mobilizar, dentro de todo esse clima de mobilização, suspendem, remarcando para Brasília sem sequer consultar ninguém. Isso sem falar no consulto que vocês suspenderam, alegando impossibilidade de participação de alguns membros, sem sequer convocar os suplentes, nem dizer quais são os membros que estão impossibilitados, nem divulgar esses documentos. Então as informações são desencontradas, obscuras, como tem cercado o clima de negociação. Para quem quer negociar, para quem quer urgência, os prazos estendidos na hora de emitir opiniões, a falta de clareza, um fato vencido, que era a questão da publicidade da reunião do Colégio de Dirigentes. O Colégio de Dirigentes, aliás, muito atrapalhado, novamente contra o Estatuto, nem vamos discutir isso aqui, passando por cima dos documentos legais. Mas, de novo, o Colégio Dirigente sem nenhuma informação, sem nenhum... Deliberativo, né? Que delibera, inclusive manda a gente negociar uma pauta local em Brasília, algo muito estranho. Para quem quer urgência terminar a greve, como os próprios diretores colocam, algo muito estranho. E aí fica, então, esse clima de desencontro. A gente quer saber o que é que tem de verdade por trás dessas informações. Estranho. Porque até então... Posso falar? Pode, por favor. Estranho é vocês fazerem uma assembleia em Irecê e dizer que o comando local não pode terminar a greve. Estranho é vocês fazerem uma assembleia em Brumado e dizer quando os servidores votaram da greve, vocês dizerem que eles têm que trabalhar 40 horas quando o acordo da gente não era isso.
Estranho é vocês estarem fazendo um movimento agressivo e botando na rede que não é agressivo. Isso que é estranho. Prova, só provar. Por isso que nós solicitamos a intermediação do Ministério da Educação, porque não dá para estar nesse clima de negociação aqui dentro não dá mesmo não, tá? Agora, vocês marcaram, a gente pediu informação, vocês mandaram informação para nossa reunião na sexta, quinta-feira, dizendo inclusive, muito por alto, que tinham mantido a pauta de negociação. E dentro do texto ainda manda uma série de shorts, tá? No documento oficial. Então, diante daquele clima, nós verificamos que não ia ter clima de negociação, porque vocês, na verdade, e aí não é a grande maioria, mais de quem tem movimento, mas a grande maioria de quem está liderando, que está parecendo que até quer empurrar para que entre na greve nacional. Se é para entrar na greve nacional, vamos negociar então em Brasília, que é o fórum mais adequado. Então foi por isso que nós solicitamos, se o comando não pode ir na quinta, solicita agendamento e nós solicitamos reagendamento. Mas não vai haver mais negociação aqui não. Nesse clima, não vai haver? Essa pauta, sendo uma negociação puxada em Brasília, ela deveria ser puxada do ponto de vista não só porque essa pauta não é só nossa, são pautas do conjunto de vários colegas de outros institutos. Não, nós estamos solicitando uma negociação local. Mas essa pauta de 30 horas não é só aqui do IFE. A reivindicação de 30 horas é do conjunto de servidores da Rede Federal de Educação. A questão do ponto eletrônico também é uma pauta que não é só daqui, é uma pauta nacional. Então essa reunião aí também teve 30 horas de FASUBRA, então eu sei que a reunião é específica, mas afeta a FASUBRA, afeta a pauta do antes, você está compreendendo? Então, olha só, seria, do ponto de vista de buscar a CETEC, buscar com as entidades convergindo com a pauta, porque o nosso problema resolvido, ninguém resolve o nosso, mas resolvendo o nosso, tem os companheiros também que estão na luta do movimento nacional, Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, etc, que também estão reivindicando as 30 horas. Ir para Brasília, na minha avaliação, eu acho que quebra uma certa autonomia institucional. Quebra a autonomia que você tem em negociar, a autonomia que você tem em definir diante de uma negociação, agindo para ser técnico, intervenção ministerial, eu acho que não é. Nós estamos pedindo a intermediação do Ministério da Educação, nós podemos ter pedido a intermediação do Ministério Público do Trabalho. Por que não faz isso? Melhor que o interlocutor fosse o Ministério da Educação. Mas claro. Estamos falando em interlocução. Do que está posto por uma parte e pela outra parte, do que é possível e do que não é possível. Então, a ideia dessa reunião lá é justamente isso. Inclusive até para que esse clima de amenidades que está acontecendo aqui dentro não ocorra lá naquele momento. Essa reunião não podia acontecer aqui, o MEC vindo aqui. Não tem uma cadeira no Consup, o MEC? Não controla a agenda do MEC, infelizmente. Mas pode solicitar. Entendeu? Não controla, mas pode solicitar. Isso aí iria acontecer daqui a 2, 3, 4 semanas, porque você sabe como é que está acontecendo. Mas Está acontecendo sua, um movimento. professor, de acontecer 4 semanas não é nossa. Conseguiu uma tão rápida, por que não conseguiria Nós outra? agendamos na quinta-feira, né, se não for possível o movimento, eles solicitam uma nova data e nós estaremos lá na hora da negociação. Nesse clima aqui, nós não vamos mais sentar. Posicionamento da reitoria e posicionamento de todos os diretores presentes ontem na reunião. Não é isso que os diretores dizem, não. Os diretores dizem não, professor. Registra isso aí. Não é isso que os diretores... Tá registrado. Todos os diretores, né? Ótimo, é muito bom saber disso, porque não é isso que os diretores dizem, não. A nossa pauta, ela é de reivindicações de ações suas, né? Por que a gente vai discutir com o CETEC? Quem revogou a ministra Jovem foi... E vai permanecer revogada. Pronto. Porque é uma determinação legal. É ilegal a resolução 23. Todos sabem disso. Nós já colocamos com relação a essa notificação que foi enviada pela CGU e inclusive está vindo auditoria no Tribunal de Contas, no IFE baiano, para verificar se eles implementaram a resolução de acordo com a legislação. Então, que é o próximo passo que vai acontecer aqui dentro. Então, não tem como revogar a portaria feita e voltar atrás da 23. A portaria 709 também foi uma ação da sua gestão. Sim, claro. E agora, por que você não quer negociar? Porque aqui está um clima muito de animosidade. Tá? Então não dá para eu fazer reunião e depois da reunião vocês ficarem vaiando, vocês ficarem dando tiro. Não dá. Acha que a gente vai achar que Vamos deixar uma coisa bem clara, que a gente veio hoje aqui pedir para que a data que foi sugerida pela reitoria e acatada por nós fosse mantida e acatada. Nós não viemos aqui hoje pedir um adiamento de reunião na CETEC.
Mesmo porque, para fazermos isso, se formos acatar isso, isso vai ter que passar por uma decisão de assembleia. A assembleia é essa que vai acontecer amanhã. Então, o que a gente veio fazer aqui hoje não foi pedir mudança de data de reunião na CETEC. É bom que isso fique bem claro. Nós viemos para aqui porque nós agendamos, em comum acordo com a reitoria, uma negociação, uma terceira rodada de negociação para hoje. Mas a reitoria fugiu não vai A terceira rodada da negociação será em Brasília, na quinta-feira, às 16 horas. Unilateralmente. Se o comando não pode ir nessa data, remarca e nós iremos na data. E por que a gente tem que concordar que a CETEC e MEC seja o intermediário? Por quê? Se vocês querem negociar, essa é a Não, essa é o que você está dizendo. Mais uma imposição, o senhor quer dizer? Não. Tem que ser do seu jeito. Eu não vou. Tem que ser do seu jeito. Toda negociação tem que ser do seu jeito. Eu não vou deixar que vocês, por pressão, até por ato, né, de coação, como acontecia antes no Consulp, venha a me fazer tomar decisão. E por que você fechou o Consul, Renato? Por que não pode ter Consul quando tem greve? Acabou a instância máxima dos diretores, dos conselheiros externos, que diante daquela última ocupação se sentiram ameaçados da sua integridade Física? Mas tem um documento? Tem um documento? Tem, então. Temos acesso ao documento. Coloca pra gente. Por que não? Todos os conselheiros. Nem pela lei de acesso à informação. Na próxima reunião do conselho. Como? Depois da greve. Peraí. Gente, peraí. Ele disse que os documentos serão disponibilizados na próxima reunião do conselho. Sim, então na verdade o Consul está suspenso porque a integridade física dos conselheiros externos estava ameaçada. Eu disse que os conselheiros externos sentiram sua integridade física ameaçada a partir daquela ocupação. Pede o suplente, chama o suplente deles. Por que não? Ou convoca outro. Ele tá com medo, convoca outro, O não tem regimento do problema. Consul diz que se um conselheiro se declara impedido, Não isso vai. é acatado Essa pelo diretor, não vai deve ser gerida convocado o por processo de suplente. pressão. Não É vai. regimento, não é pressão Isso não. nos documentos, reitor. O senhor está passando por cima dos Isso documentos. não é democracia. Não adianta trazer processo de pressão. O senhor está passando Eu por cima não dos vou, documentos. Eu não vou responder a processo de pressão. Democracia é essencial no país. Democracia é usurpar o poder do Consul. Democracia é não dialogar com os servidores. E democracia é autoritarismo. Não, agora. democracia é Isso falar mal dos outros o escondido senhor- atrás do Itaí. O senhor não dá o Democracia. direito aos servidores de se posicionar. O senhor, como autoridade máxima E o dessa que a gente tá fazendo instituição, aqui? deveria guardar, zelar pelos princípios Estou democráticos sim, dessa instituição. estou Mas não é o que garantindo, parece. estou garantindo o pleno Não é o funcionamento que dessa parece. instituição, O senhor que ele não haja fora da responsável ilegalidade. diretamente por essa greve. As bandas bote um documento público e me denuncie no Ministério Público. Porque o senhor não negocia. Bote. Não foram para negociar, foram para... Bote a denúncia. O senhor está denunciando, como é o nome do senhor? Bote lá no Ministério Público. Bote lá. Está fazendo denúncia anônima. É por isso que o Intraífma, foi suspenso. Entendeu? Outra coisa. Todos vocês estão me filmando. Não, nem Tá? todos. A minha imagem que sair divulgada em qualquer meio, você, olha aqui, ó, Quem mais? Filme ele aí, por favor. Pode filmar. O que eu acho mais absurdo é um reitor assumir na frente do procurador, na frente do diretor da correção, que passa por cima dos documentos institucionais. Não houve Acabou de assumir. Não houve passagem. respeita Você está colocando- sequer o estatuto o regimento do próprio Consul. Essa é mais uma prática desse comando. Tá escrito Essa é mais no uma estatuto, prática do comando. Tá escrito no dizer regimento que eu do estou Consul. Mas a Assembleia ratifica o comando. A Assembleia ratifica o comando. A correção pode consultar. Essa é O mais uma membro prática titular, de vocês. se não Vocês pudesse estão sendo comparecer a uma reunião do Consulp, o suplente tem que ser convocado. Isso O é reitor desonestidade. suspendeu o Consulp sem convocar os suplentes. Diz que só reconvoca depois da greve. Providências da correção da Procuradoria tinham que ser tomadas nesse sentido. todo mundo, O reitor assumir processo publicamente fake. que não Direto. cumpre os documentos É melhor legais do você dar aula, Instituto. E o senhor ser reitor. Fácil. Por isso que
vocês estão aqui, porque se eu não fosse o reitor dessa instituição, vocês não estariam aqui. Não, oxi, a gente estaria em aula, a gente já está em aula. A gente estaria dando aula. Pode filmar. Se usar, vai ser a mesma coisa. Aproveite e registre a fala que ele fez de que não vai convocar o consultor e tome providência.